A indústria, na minha opinião, avaliando hoje o que eu tenho lido, né? Eu leio bastante sobre isso, eu monitoro alguns veículos da mídia que falam sobre isso, para que eu receba sempre a notificação ali, né, do que está acontecendo. Em algum momento do dia eu tiro um tempinho para eu dar uma lida ali no que está acontecendo nos bastidores e quais são as novas perspectivas aí para nós da indústria, né? E o que eu tenho visto ultimamente é o seguinte: está muito promissor. Não é só porque eu sou um cara otimista já de natureza, não. Eu sou um cara normalmente otimista de natureza, mas não é só por isso que eu estou falando isso, não. Estou falando isso é porque naturalmente, raciocina comigo aqui, ó, raciocina comigo aqui, pessoal. Naturalmente, a indústria ela é muito cíclica. O petróleo e gás é mais ainda, mas a indústria, de um modo geral, ela é bem cíclica, né? Ela tem aqueles períodos de alto, aí dá o boom, vem para aquele período de baixa. Dependendo da crise, ela fica mais ou menos tempo no período de baixa, começa a dar sinais de recuperação de novo. E o que aconteceu nos últimos anos aí? Vamos lá, vamos recapitular rapidinho aqui para a gente pegar dentro dessa curva em que momento nós estamos. Vamos lá. 2010, boom, deu o boom de petróleo, de um monte de coisa, mercado imobiliário, deu aquele boom, boom, boom. Eu entrei no mercado do petróleo em 2005, 2010 estava no auge, foi 2010, 11, 12, 13 naquele pico lá em cima, 14 começou a cair. Por que começou a cair em 14? Por causa da crise lá fora, global, e, infelizmente, a tão famosa Lava Jato. Então, essas duas frentes acabaram culminando com a queda ainda mais brusca do setor industrial no Brasil, principalmente de petróleo e gás. Então, 2014 começou, 14, 15, deu uma 16, eu acho que foi um dos piores, né? Bateu lá embaixo mesmo. Aí passaram alguns anos em baixa, mudou o governo, surgiram promessas de uma nova economia, uma nova forma de conduzir os negócios dentro da indústria, agronegócio, petróleo, enfim, de todas as frentes, setores da indústria aí, né? Alguns planos aí de algumas medidas do governo, planos de reforma, tudo que a indústria começou a fazer, começou a subir, começou a subir. O que veio? Covid-19, início de 20, Covid bateu. Quando o Covid bateu, todo mundo fez o quê? Puxou o freio de mão. Os empresários, o governo, as empresas de fora que investiam no Brasil, todo mundo puxou o freio de mão. Então, 2020, freio de mão puxado. Todo mundo sem saber quanto tempo ia durar. Entrou 2021 e ruim ainda. Por quê? Porque esperava-se que essa questão de vacinar a população ia demorar. Então, 2021, o quê? Em baixa ainda. Agora, a população está vacinando, está começando a vacinar, nos aeroportos abrindo. Ah, pá, mas tem a tal variante de Delta, sei o quê. Tudo bem, tem, mas o mercado, no modo geral, ele tem uma demanda reprimida, que é o quê? Esse período todo aí dessa situação que a gente está vivendo aí, houve muita produção parada, consumo parado, durante um momento parado, e depois grande parte dos últimos meses aí, um consumo drasticamente reduzido. Então, as pessoas têm consumido menos, teoricamente, as indústrias produzindo menos, menor a movimentação de capital, as empresas de fora que tinham negócio, planejando negócio, desenvolvendo negócio para se instalarem no Brasil, também deram uma pausa nesses projetos. As coisas começaram aqui a ficar meio que naquela. Vamos aguardar o momento ideal. Me parece, olhando hoje, o movimento industrial por trás disso, o meu termômetro é a região aqui onde eu moro, é um termômetro bom, porque como veja bem, por que o termômetro para mim aqui na minha região funciona? Porque é uma região que tem muita empresa multinacional, né? Uma região petróleo e gás tem muita empresa multinacional, principalmente depois daquela lei que mudou, a lei do monopólio do petróleo, que tirou da mão de uma única produtora, que era a Petrobras, e abriu o mercado para outras empresas conseguirem produzir petróleo e gás em nossas águas, em nosso país, né? Entrou a British Petroleum, Shell, Total,
e tantas outras entraram, alguns consórcios montados por empresas, né, que se juntaram para poder produzir aqui no nosso país. Então, é um ótimo termômetro aqui para mim. O que eu tenho visto? Essas empresas estão contratando, elas estão contratando. Eu vejo diariamente, né? Eu tenho meus alertas aí de informações e de vagas, de notificações que eu recebo, né, em algumas revistas que eu assino para eu receber as notícias da indústria, né? Então, eu estou sempre lendo sobre isso. O termômetro que eu tenho agora é esse. E tenho visto também isso acontecer na prática. As empresas, essas multinacionais, estão contratando. Aí você me pergunta, ô Pablo, por que elas estão contratando? Já é o sinal que nós estamos melhorando? Depende. Por quê? Como eu falei alguns minutos atrás, existe a demanda reprimida. O que é a demanda reprimida? A demanda reprimida é a demanda reprimida de várias formas, né? A pessoa que está já há um tempo sem sair para comprar uma roupa, porque ela está andando pouco. Quando ela puder começar a sair, a frequentar os lugares de antigamente, ela vai voltar a comprar sapato, joias, né? Perfume, roupa. E também há a demanda reprimida aqui para nós na indústria, que é o quê? Produzir, né? Combustível, energia, para que as coisas comecem a funcionar de uma forma mais acelerada dentro da normalidade, que precisa de quê? Energia elétrica, energia térmica, diesel, gasolina, derivados do petróleo, né? As máquinas do agronegócio são movidas a derivados de petróleo e tantos outros aí bens de consumo são dependentes do petróleo e gás de energia. Mas não só do petróleo e gás de energia existe a demanda reprimida, mas na mineração, no agronegócio, na construção civil, em vários outros setores da indústria. E o que essas empresas vão começar a fazer aos poucos? Bom, a gente precisa voltar a operar. A gente não pode ficar parado o resto da vida. Por quê? A gente depende disso. Esse é o nosso negócio. Esse é o jogo que a gente joga. Então, é isso que eu tenho visto acontecer, né? As coisas aos poucos estão normalizando, as empresas estão contratando por alguns motivos que podem ser repondo vagas que elas tiveram que se desfazer, que é o mais comum que tem acontecido, né? As empresas tiveram que abrir mão de alguns funcionários, porque as operações diminuíram. Então, agora, com as operações voltando ao normal, ela precisa repor esses trabalhadores. Ela precisa repor. Então, o que ela está fazendo agora? Repondo os trabalhadores. Segundo, qual a outra frente que a gente vê de oportunidades? São os projetos que já haviam sido aprovados naquele momento que eu citei dentro daquele ciclo ascendente, que foi 2018, se recuperando do período de 14 a 17, em 18 a gente estava numa ascendente, então a crise da pandemia veio e pausou essa ascensão. Então agora aqueles projetos que já haviam sido aprovados, eles estão acontecendo o quê? Saindo da gaveta. Né? As multinacionais, Petrobras, o governo, as indústrias aqui terceirizadas, elas estão, enfim, recebendo carimbo no contrato. Já ouviram falar na PO? A PO é a Purchase Order, né? A ordem de compra. Ela está sendo assinada, ou seja, os negócios agora eles podem acontecer. Se os negócios forem autorizados, pode acontecer. Significa o quê? Que eles vão precisar de profissionais para pôr ali, para fazer com que aquilo aconteça. Copiou? Então é isso. O que está acontecendo é isso. Duas frentes de trabalho, duas frentes de oportunidade. A primeira, repondo o que tiveram que fazer, porque as empresas tiveram que dar uma enxugada na folha de pagamento. Então, agora, com os negócios normalizando, repondo. Segundo, os projetos que já haviam sido aprovados estão sendo colocados agora na fase de execução, certo? Então, duas. A terceira, qual que é a próxima? As novas oportunidades que vão surgir, que é o quê? Abrir o mercado para que novos projetos e novas empresas venham para o nosso mercado, certo? Então, são três frentes diferentes de oportunidade. E o que essas três oportunidades distintas têm em comum? Elas precisam do profissional. O profissional precisa ocupar, quem move, que faz aquilo tudo acontecer, ele precisa ocupar aquelas posições ali para fazer com que tudo aconteça.